Se ela morrer logo, fica tudo mais fácil pra gente. Eu ouvi essa frase do outro lado da porta, como se alguém tivesse enfiado um caco de vidro quente no meu ouvido. Não era voz de desconhecido. Não era delírio. Não era confusão da minha cabeça cansada. Era a voz dele. O homem com quem eu dividi tantos anos da minha vida. O homem cujo ronco eu aprendi a reconhecer no escuro. O homem que beijou minha testa quando prometeu cuidar de mim até o fim dos meus dias. E ele disse aquilo com uma calma tão absurda, tão gelada, que por um instante pareceu estar falando sobre trocar um móvel velho da casa, não sobre mim. Antes que eu pudesse entender o som, veio o segundo golpe. A resposta dela. A voz da minha filha. Baixa, jovem, quase doce. Uma doçura que sempre me enganou, desde pequena. Ela respondeu com aquele jeito leve, como se estivesse combinando os detalhes de algo simples, algo banal. Eu encostei a mão na parede porque minhas pernas cederam de imediato. O corredor girou devagar, a respiração sumiu, e eu fiquei ali presa num silêncio que não era silêncio de casa. Era silêncio de sentença. Não sei quanto tempo eu fiquei parada, tentando ouvir de novo para ter certeza do que tinha ouvido. A casa respirava fundo, como se guardasse a cena para si, como se me pedisse coragem para continuar. Meus dedos tremeram contra a maçaneta. Eu ouvi passos. Um colchão rangendo. Um riso abafado. Depois uma palavra solta, dita em meio a um suspiro que não era de dor, nem de cansaço, nem de susto. Era suspiro de intimidade. O tipo de intimidade que nunca deveria existir entre aquelas duas vozes. Eu senti a idade pesar nos meus ossos, como se de repente eu tivesse envelhecido muitos anos em poucos segundos. A madeira da porta parecia pulsar contra a minha testa. O ar tinha cheiro de algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que me dava um enjoo profundo, um enjoo de alma. Era como se minha casa estivesse exalando a verdade antes que eles percebessem que eu estava ali. Como se as paredes tentassem me alertar. Eu não quis acreditar. Não podia. Não era possível que a frase que eu ouvi fosse real. Mas eu sabia que era. Meu corpo sabia. Meu coração sabia. A gente sempre sabe quando a faca que entra é de quem deveria nos proteger. O pior veneno é sempre o de dentro. Respirei devagar, tentando não fazer barulho. Eu estava a poucos centímetros dos dois, como se estivéssemos dividindo o mesmo ar. Mas eles falavam com a confiança de quem acredita que ninguém está por perto. Essa confiança deles me feriu mais do que as palavras. Do outro lado, a voz dele ficou mais próxima. Sussurros, depois silêncio curto, daqueles que anunciam toque de pele. Um leve roçar, um respirar mais fundo. Eu reconhecia cada som daquele homem. Cada pausa que ele fazia quando tentava convencer alguém. Cada mudança de tom quando ele queria esconder alguma intenção. Aquele silêncio dele, eu já tinha ouvido antes. Em outros contextos, em outros cômodos, em outras situações que na época eu ignorei. Do lado de dentro, o chão rangia, denunciando movimentos miúdos. O tipo de movimento que duas pessoas fazem quando se aproximam demais uma da outra. Meus dedos se fecharam, involuntariamente, contra a maçaneta. Eu não sabia se queria abrir a porta ou se queria desmaiar ali mesmo. Minha garganta parecia um nó duro. Eu sentia o gosto amargo subir devagar, do estômago para a boca, como se meu corpo tentasse reagir antes da mente. Eles continuaram a conversa como quem planeja o futuro. Um futuro sem mim. A palavra morrer ecoou de novo, não dita, mas insinuada no tom, no jeito, no desprezo escondido entre risos abafados. Eu respirei fundo, respiração curta, como se meus pulmões tivessem encolhido. Minha visão ficou turva, mas eu fiquei ali. Fiquei porque alguma força me segurava. Talvez fosse o choque, talvez fosse o instinto. Talvez fosse o início da revolução que cresceria dentro de mim ao longo dos dias seguintes. O lado de dentro parecia outro mundo, um mundo onde eu não existia, onde eu era um obstáculo, onde minha presença era inconveniente, onde minha ausência era desejada. E então aconteceu algo que me arrancou o chão de vez, o som do beijo. Um beijo rápido, mas suficiente para me fazer recuar um passo inteiro. Meu coração bateu forte demais, como se estivesse tentando romper minhas costelas para fugir.
Eu coloquei a mão na boca para não deixar escapar nenhum barulho, nenhum suspiro, nenhum pedido de ajuda. A verdade estava ali, escorrendo por debaixo da porta, me contaminando inteira. Eu senti a casa inteira se encolher comigo. A voz dela veio logo depois, baixa, rasteira. Ela vai perceber. E ele respondeu. Ela já nem presta atenção em mais nada. No instante em que essas palavras atravessaram a madeira, eu deixei de ser esposa, deixei de ser mãe, deixei de ser qualquer coisa que um dia eu acreditei ser dentro daquela casa. Virei alvo. Alvo de duas pessoas que eu amei com toda a força que uma mulher da minha idade ainda consegue oferecer ao mundo. A traição não tinha forma ainda, não tinha imagem. Eu não tinha visto nada com meus olhos, mas eu já sabia. Meu corpo sabia antes da mente processar. Eu recuei mais um passo. O corredor era estreito, mas eu me senti perdida dentro dele, como se estivesse caminhando dentro de um túnel cheio de ecos. A lâmpada acima de mim piscou 2 vezes, iluminando minha mão trêmula contra a parede. Eu enxergava a mancha amarelada da luz esparsa, o pó acumulado no rodapé, o tapete torto no chão. Tudo parecia triste, tudo parecia velho, tudo parecia conspirar para me mostrar que eu tinha sido deixada para trás há muito tempo. Ainda assim, não consegui me afastar. Eu precisava ouvir, eu precisava entender. O lençol arrastou no chão lá dentro. O colchão gemeu. Um suspiro compartilhado escapou da dupla, como se aquelas 2 criaturas tivessem acabado de firmar uma aliança. Uma aliança sobre o meu fim. E então, a frase que não deveria existir saiu da boca da minha filha. Da minha própria filha. Deixa comigo. O mundo ficou mudo. E eu entendi finalmente que não era apenas traição. Era outra coisa. Uma coisa muito maior. Uma coisa que eu ainda não estava pronta para decifrar ali, de pé, com o coração suspenso e o corpo tremendo. Mas naquele instante, mesmo sem saber tudo, eu já sabia que a minha vida nunca mais seria a mesma. O chão desabou sob meus pés em silêncio, sem aviso, como se alguém tivesse puxado a barra de sustentação da minha vida e deixado tudo cair. Não foi uma queda física, foi interior. O mundo que eu conhecia começou a se esfarelar em pequenos pedaços que rolavam pelo corredor, pelas paredes, pelas fotos empoeiradas da sala. Cada gesto que eu havia feito por aquela casa, cada plantinha que molhei no quintal, cada panela que lavei tarde da noite, tudo se transformou em evidência enganosa de uma história que eu não reconhecia mais. Nas horas seguintes ao que ouvi, eu vivi como quem anda por dentro de um vidro quebrado. Cada passo uma pontada, cada lembrança um corte. Se antes eu me sentia firme no meu lugar, aquela firmeza evaporou. As coisas mais simples começaram a doer. A xícara que sempre tomei no café da manhã parecia pertencer a outra pessoa. A cadeira do meu lugar, à mesa, soava como um trono roubado. Minhas roupas, penduradas no armário, me olhavam com suspeita. Eu passava a mão nas páginas do meu caderno antigo e vi palavras que me pertenciam transformarem-se em provas de ausência, como se minha vida estivesse sendo reescrita sem o meu conhecimento. A família inteira, mesmo sem saber, foi um mecanismo que me empurrou para a ribanceira do esquecimento. Meu marido, que por anos repetira promessas, tornou-se alguém capaz de pronunciar a própria sentença do meu fim com a neutralidade de quem escolhe o dia de vender uma terra. A minha filha, aquela menina que eu embalava no colo e que um dia foi o meu espelho, falava com a leveza de quem marca compromisso com um pedreiro. E eu? Eu era a margem que eles queriam varrer. Passei dias observando-os como um investigador cansado. Não era só ciúme. Era a necessidade de montar um quebra-cabeça com peças queimadas. Vi na cozinha sinais sutis que antes eu ignorava. Uma caixa de remédio recolocada apressadamente no armário, um envelope escondido entre livros, a posição dos talheres que sempre arrumava de um jeito e agora estavam tortos. Cada gesto que eu olhava me empurrava para uma conclusão que eu tentava negar com unhas e dentes. Havia um plano pensado, uma sequência, uma intenção. À noite, deitei na cama e as sombras me confessavam coisas que ninguém diria em voz alta. Eu me pegava lembrando de pequenos detalhes que, à primeira vista, pareciam insignificantes. O olhar dele, antes tímido, agora era calculado.
A forma como minha filha ajeitava o cabelo quando entrava na sala era diferente, como se treinasse um convite para alguém. Comecei a perceber atos repetidos. Telefonemas cortados quando eu me aproximava, risadas que terminavam quando eu passava pelo cômodo, portas que fechavam com pressa. Eu me senti espionada dentro da própria casa que ajudei a construir. A vizinhança, que sempre foi discreta, abriu-se em fios de silêncio cúmplice. O senhor da casa ao lado evitava olhar nos meus olhos, como se soubesse demais. A moça que vendia pão pela manhã passou a entregar pacotes olhando por cima do ombro. Eu percebi que a minha invisibilidade estava sendo tecida por mãos que conheciam meu rosto de cor. Isso doía mais que qualquer tapa. Porque em muitos momentos da vida, o que corta a gente é a indiferença dos outros, não a violência direta. Procurei consolo em lembranças antigas, onde meu marido ainda trazia flores de jardins alheios e minha filha ainda corria atrás de mim com risos que eu podia engolir sem medo. Essas memórias, no entanto, pareceram encolher diante do que descobri. A gente acredita em relatos bons porque eles aquecem, mas quando se torna necessária a crença nos próprios sentidos, tudo vira um campo minado. Eu precisava de provas, mas a busca por provas mexia com algo mais profundo. Cada evidência que eu encontrava confirmava que eu havia sido empurrada para um papel secundário, uma peça descartável no teatro que um dia foi nosso lar. Com o coração em frangalhos, comecei a coletar fragmentos. Anotei horários, tracei uma rotina mental de cada um, memórias tão precisas que pareciam mapas. Revi conversas antigas, os conselhos que dei e que agora soavam como tickets de passagem para uma armadilha. Em uma delas, lembro-me de tê-la ensinado a guardar dinheiro, a não confiar em promessas vazias. Eu parecia estar falando com outra mulher. Aquilo me revoltou. Como alguém podia trair ensinamentos que saíram da sua própria boca? E quando a dor parecia insuportável, uma ajuda inesperada apareceu. O vizinho, que sempre foi discreto, reapareceu com um olhar pesado e um pequeno gesto. Ofereceu-me uma cópia de um áudio que gravara sem querer naquela tarde. A gravação era curta, porém clara. Ouvi aquela voz dele, a mesma que dividira comigo tantos anos, dizer coisas que me reduziam a um nome que eu já não reconhecia. A fala era fria, como se preparasse o terreno para o que estava por vir. E a voz da minha filha, doce mas calculista, respondendo com um acordo que me transformava em alvo. Aquilo foi como receber um fósforo aceso e descobrir que a casa inteira era combustível. O sentimento que me dominou foi menos raiva e mais uma certeza gélida. Eu estava sendo traída por quem eu deveria ser amada. E essa traição era múltipla, afetiva, moral, patrimonial. Não era somente o corpo que fora violado com beijos e toques secretos. Era a confiança, o respeito, o lugar que eu ocupava naquela família. Eles, que tantas vezes disseram que eu era a fortaleza do lar, agora me olhavam como problema fácil de remover. Comecei a mexer em papéis. Documentos que antes eu não via com atenção tornaram-se pistas. Havia contratos, propostas, assinaturas que me eram estranhas. A pasta que encontrei na gaveta dele, com nomes e datas, tornou-se um quebra-cabeça que eu precisava montar. Cada assinatura falsificada, cada cláusula estranha, abria um leque de possibilidades sinistras. Entendi que não se tratava apenas de desejo carnal entre duas pessoas próximas. Tratava-se de um plano para me empurrar para fora da vida deles, para assumir o controle do que eu tinha de mais caro. E no peso dessa descoberta, acordei para uma realidade ainda pior. A palavra Hellis que ouvi atrás da porta, aquela frase monstruosa sobre a minha morte, não fora um desabafo isolado. Foi um sinal. Uma confirmação de que meus inimigos viviam sob o mesmo teto. Eles já haviam pensado no meu desaparecimento como solução para seus interesses. Pensar nisso me fez envelhecer de repente, como se a vida tivesse me reduzido a um bem a negociar. Não chorei de imediato. Chorar é admitir derrota, e eu ainda não estava pronta. Em vez disso, comecei a documentar tudo. Tirei cópias, fotografei papéis, anotei datas, guardei o áudio que o vizinho me deu como se fosse talismã. Preveni-me. Procurei o advogado antigo que lembrava apenas pelo nome, alguém que um dia já havia me ajudado com pequenas brigas e que agora, com um sorriso cansado, topou ouvir minha história sem me julgar.
E enquanto eu parecia montar uma arca contra o afogamento iminente, percebi o quanto tinha sido anestesiada pela vida. Havia permitido rotinas que me tornaram invisível. A traição não começou no quarto. Ela começou muito antes, em hábitos minúsculos que eu aceitei porque acreditava na palavra de quem me cercava. E hoje, com as evidências nas mãos, eu via claramente que a minha própria generosidade havia sido usada como arma contra mim mesma. A minha casa deixou de ser abrigo e virou tribunal. Eu, que por tanto tempo fui ré e juíza das pequenas coisas, agora precisava construir minha própria acusação. Não para destruir por ódio, mas para resgatar meu lugar. O mundo que desmoronava exigia que eu me erguesse mais forte do que antes. A dor serviu de combustível para uma clareza surpreendente. Se eu quisesse permanecer, teria de lutar com a inteligência e a paciência que a idade me deu. E foi nesse amontoado de sentimentos, raiva, tristeza, vigilância e determinação, que percebi o fio do meu plano nascer. Não seria uma vingança impulsiva, feita para ferir. Seria uma desmontagem lenta, precisa, cirúrgica. Eu sabia que a paciência estaria do meu lado. Eles, confiantes e imprudentes, acreditavam que o tempo me levaria. Mal sabiam que eu tinha tempo de sobra para aprender a ser implacável. A casa continuava com as luzes mudas, os passos abafados, as ruguinhas no papel de parede. Mas agora eu a olhava com outros olhos. Cada canto podia guardar um segredo que eu precisava expor. Cada gesto deles podia ser usado contra eles mesmos. E enquanto o mundo ao meu redor ruía, eu senti algo ressurgir. A velha indignação de quem não aceita ser diminuída. Ainda não contei nada. Ainda não mostrei o que sei. Mas o silêncio não é vazio. Ele é uma forja onde eu comecei a moldar a minha resposta. Se antes eu entrei na casa com o coração leve por anos de costume, saio agora com a frieza de quem reconhece traição e planeja justiça. E apesar de tudo, a maior surpresa foi descobrir que no meio do desmoronar eu não estava sozinha. Havia olhos que me observavam com pena e raiva, mas também haviam corações dispostos a ajudar. A trama que me tirava o chão também me colocou à prova para encontrar aliados novos. A vida não é feita apenas de perdas. Às vezes, a ruína abre portas que eu jamais imaginaria atravessar. Respirei fundo e prometi a mim mesma que aquilo não seria o fim. Seria o começo da resposta. Que a verdade viria à tona. Que eu encontraria um modo de voltar a ocupar meu lugar digno. Não como vítima, mas como mulher que se levantou depois de ser empurrada para o chão. Eu sei que muita gente imagina que a maldade nasce de repente, como uma chama que alguém acende num estalo de isqueiro. Mas não é assim. A crueldade é lenta, silenciosa, vai se formando em pequenas rachaduras que vão ficando maiores, e muitas vezes a gente só percebe quando já está inteira dentro da fissura, tentando respirar. E quando comecei a revisitar o passado, entendi que os dois, meu marido e minha filha, não se tornaram vilões daquela noite para o dia. Eles vinham sendo moldados há anos. Eu é que demorei a aceitar. Meu marido, por exemplo, sempre foi visto como um homem calmo, trabalhador, desses que impressionam vizinhos com a postura centrada. Quando o conheci, ele tinha um jeito firme, uma voz que parecia carregada de convicção. Eu, ainda jovem e cheia de esperanças, via nele um porto seguro. Ele me ajudou em momentos que eu achava não ter saída. Me estendeu a mão quando eu mais precisei. Tinha histórias de infância difíceis, daquelas em que a gente sente pena e afeto junto. Eu acreditava que essa dureza no olhar vinha das dificuldades, não da confusão moral. Ele cresceu num lar onde afeto era prêmio raro, onde carinho era moeda controlada. Descobri, ao longo dos anos, que isso deixa marcas fundas, marcas que vão detonando a alma devagar. Com o tempo, percebi que ele nutria uma espécie de orgulho mesclado com frustração. Era como se quisesse sempre mais, mas nunca aceitasse a culpa de não ter conseguido. Sempre havia um culpado pela sua infelicidade, e nunca era ele. Ora era o patrão, ora era o tempo, ora era o salário, ora era até eu, de forma indireta, velada. Ele tinha essa habilidade de fazer a gente se sentir culpado sem ele dizer nada. Bastava um olhar reprovador, uma frase curta, uma respiração pesada.
Eu vivia reconhecendo essas nuances como sinais de cansaço, nunca de manipulação. E quanto à minha filha, essa menina que cresceu agarrada na barra da minha saia, eu sempre fui o centro do mundo dela. Isso até a chegada dele em nossas vidas. No começo, ela o admirava como quem vê um herói. Ele sabia falar com ela, sabia encantá-la, tinha paciência para ensiná-la a arrumar a bicicleta, a plantar no quintal, a fazer conta de divisão. Pequenos momentos que eu, como mãe, tentava incentivar. Eu não via maldade, eu via um laço que para mim era bonito. Com o passar dos anos, surgiu uma espécie de disputa silenciosa. Minha filha começou a crescer com uma mistura estranha de orgulho e necessidade de aprovação. Ele continuava sendo o braço forte, o exemplo. Eu me tornei, aos poucos, o pano de fundo. As pequenas opiniões que eu dava eram corrigidas com gentileza por ele, e minha filha concordava. Quando eu tentava colocar regras, ele sugeria outra forma, e ela seguia. E eu, boba, achava aquilo apenas parte do desenvolvimento dela. Lembro de uma época em que minha filha se encantava pelo estudo de teatro. Ela adorava interpretar. Tinha um brilho nos olhos quando subia no palco improvisado da sala. Ele batia palmas, orgulhoso, mas sempre depois dizia que ela deveria estudar algo mais sério, algo que desse retorno. E ela, influenciada, mudou de caminho. A cada mudança brusca, eu sentia como se algo meu tivesse sido arrancado, mas não dizia nada. Eu temia que, se falasse, estragaria o que via como harmonia familiar. A vida foi me ensinando que o silêncio, às vezes, é o maior inimigo da gente. Hoje percebo que minha filha sempre teve um coração dividido, entre a admiração pelo homem que entrou em nossa vida e a vontade de ser amada sem medida. Ele, com sua habilidade de manipular, preenchia lacunas emocionais dela. Eu, ocupada com trabalho e sobrevivência, não via que a presença dele reorganizava a casa de dentro para fora. Ele se tornava centro de tudo, e nós orbitávamos ao redor dele. As coisas começaram a piorar quando ela entrou na adolescência. Nesse período em que a personalidade se molda com mais força, ele passou a ser quem opinava no que ela vestia, como arrumava o cabelo, o que devia ou não fazer, sempre com a desculpa de que queria protegê-la. Ela absorvia tudo, e eu, sem perceber, fui perdendo terreno. Havia momentos em que eu me pegava desconfortável com alguns olhares, alguns sorrisos, algumas proximidades que eu considerava exageradas. Mas toda vez que eu pensava nisso, me culpava. Dizia a mim mesma que minha mente estava cansada, que eu estava interpretando errado, que eu precisava confiar. Era mais fácil me convencer disso do que aceitar o incômodo profundo que eu sentia. E minha filha, já adulta, trouxe consigo uma espécie de frieza calculada. Ela sabia o que queria. Sabia como conseguir. A doçura infantil deu lugar a uma autoconfiança perigosa, uma que não combinava com a idade. Era como se ela tivesse herdado dele o gosto por manipular. Pequenas mentiras começaram a aparecer, pequenas distorções que eu preferi ignorar. Eu dizia a mim mesma que eram fases, que todo jovem passa por isso. Mas havia uma coisa que me atormentava ainda mais. A forma como ela me olhava às vezes. Não era desprezo puro, mas uma mistura de impaciência e condescendência. Como quem olha alguém ultrapassado, alguém que já cumpriu seu papel e deve se retirar. Eu vi esse olhar muitas vezes, mas nunca quis interpretar o que realmente significava. O passado deles se conectava de modo perigoso. Ele, carente de controle. Ela, sedenta por aprovação. Ambos encontraram no outro o que buscavam. E eu, que sempre tentei ser o elo, me tornei o alvo. Quando eles se aproximaram demais, em camadas que eu nunca imaginei possíveis, foi como se uma sombra tivesse descido sobre a casa. E a cada lembrança que eu revisitava, entendia melhor a construção do que veio depois. Agora, olhando para trás, vejo que os dois desenvolveram uma parceria tóxica. Ele moldou nela a obediência disfarçada, e ela moldou nele a vaidade alimentar. Juntos, criaram um vínculo além da lógica, além da moral. Um vínculo que encontrou em mim o obstáculo perfeito. A proximidade deles, a cumplicidade quase silenciosa, vinha sendo tecida muito antes de eu perceber.
E a cada lembrança da construção desse laço, eu entendia que os dois se transformaram em vilões não pela vida que tiveram, mas pelas escolhas que fizeram. E enquanto o passado voltava como filme pausado em cada memória, eu reunia forças para entender o plano deles e desvendava como esse laço se tornou veneno puro, um veneno que eles jogaram em minha direção, achando que eu beberia calada. Eu sempre achei que o pior rompimento que uma mulher poderia viver era ver o amor ir embora. Eu achava que o adeus era a coisa mais dura que se podia atravessar. Mas eu estava enganada. O pior rompimento é descobrir que você nunca foi amada. Ou pior, que você foi usada, moldada, sugada até o último fiapo de força. E que, quando já não servia mais, virava obstáculo, um peso, uma assinatura indesejada numa história que eles queriam reescrever sem mim. Tudo começou numa manhã comum, daquelas em que eu ainda tentava manter alguma rotina. Levantei, coloquei café para coar, arrumei a mesa, ajeitei a casa num silêncio que parecia mais pesado a cada dia. Mas naquela manhã, algo dentro de mim estava estranho. Uma inquietação que me avisava que algo grande estava prestes a acontecer. Eu senti esse aviso no peito, na ponta dos dedos, no jeito como minha respiração parecia presa, como se o ar do ambiente tivesse criado paredes invisíveis. Escutei passos no corredor, passos que eu identificaria em qualquer lugar. O jeito do calcanhar dela bater no chão, a pressa contida, o ritmo inseguro. Minha filha entrou na cozinha sem olhar para mim. Aqui estava o primeiro golpe do rompimento. Ela evitava meus olhos como quem evita o reflexo de um erro. Erro que ela ainda não tinha coragem de assumir. "Bom dia", eu disse, tentando segurar a voz no lugar. Ela pegou um copo e bebeu água sem responder. O silêncio entre nós ficou tão grosso que dava para sentir o peso dele na pele. E então, do jeito mais frio possível, ela soltou: "A gente precisa conversar. A gente." Essa palavra que já tinha sido tão bonita, tão íntima entre nós, saiu da boca dela agora com amargor. A gente. Como se houvesse um nós que não incluía mais a mim. Meu coração bateu forte. Senti uma ardência subir pelo rosto, como se meu corpo previsse o golpe antes da frase inteira ser dita. "Eu acho que você já não está bem", ela começou. E eu senti como se alguém tivesse segurado meu peito com as duas mãos. Ela falava devagar, escolhendo palavras como quem escolhe lâmina para cortar. Falava de cansaço, de confusão, de descuido, tudo girando como desculpas para justificar o que vinha a seguir. Porque o grande rompimento não é quando dizem que você está doente. É quando dizem que precisam assumir o controle pelo seu bem. Eu tentei responder, mas minha voz falhou. O medo travou minha língua. Era a sensação de estar sendo julgada, condenada e empurrada para um abismo que eu não conhecia. E então, ele entrou na cozinha. O homem que um dia eu chamei de marido. O homem que sorria com um canto de boca quando queria me convencer de algo. Ele entrou com aquela postura ereta, o peito estufado, como se fosse dono da casa. E pior, dono de mim. Ele não me olhou de imediato. Foi direto até a minha filha, tocou no ombro dela com uma intimidade que me deu náusea. Não era um toque paternal. Era um toque de parceria, de cumplicidade, de algo mais profundo e repulsivo. Um toque que dizia: "Estamos juntos nisso." Ele me encarou por fim e vi nos olhos dele algo que eu nunca tinha visto com tanta clareza. Desprezo. Um desprezo tão antigo que talvez sempre estivesse lá, silencioso, crescendo nos cantos da casa enquanto eu vivia ocupada demais, tentando manter tudo unido. "Você precisa de ajuda", ele disse, como se estivesse falando com alguém incapaz. Ajuda. A palavra doeu como cuspe. Mas foi quando ele colocou um envelope sobre a mesa que o rompimento aconteceu. Ali. Exato. Duro. Irreversível. "Isso é para facilitar as coisas", ele disse. O envelope era grosso, pesado, do tipo de envelope que muda vidas. Eu abri devagar, mesmo com as mãos trêmulas, sentindo o ar rarefeito ao meu redor. Do lado de dentro havia documentos, formulários, autorizações, cláusulas, assinaturas. Assinaturas que tinham o meu nome, mas não eram minhas. E no fim, uma declaração de incapacidade. Incapacidade mental, incapacidade civil, assinada por minha filha, testemunhada por ele. Meu mundo ruiu,
O chão sumiu. O teto virou sombra. E eu virei uma estranha sentada na própria cozinha. É para o seu bem, minha filha disse, com a frieza de quem lê previsão do tempo. Meu corpo inteiro tremeu. Minha visão ficou turva. Eu queria gritar, mas nada saiu. Foi a primeira vez, em tantos anos, que senti que realmente poderia morrer ali. Não pelo golpe planejado, mas pela dor. Eu tentei levantar. A cadeira arrastou, fazendo um barulho que parecia rasgar o chão. Quando tentei dar o primeiro passo, minhas pernas falharam. Eles se olharam. Ele sorriu. Ela desviou o olhar, mas apenas por fração de segundo. Naquele instante, eu entendi. Eles já tinham decidido meu fim. Eu não fazia mais parte do futuro deles. Era um obstáculo no lucro, na união suja, no plano que nutriam as escondidas. Era um corpo velho que atrapalhava. E foi aí, exatamente aí, naquele fôlego preso entre desespero e incredulidade, que eu rompi. Não só com eles. Rompi com a mulher que eu tinha sido a vida inteira. A mulher que perdoava, que justificava, que tentava entender, que dizia vai passar, porque eu entendi. Algumas coisas não passam. Algumas coisas precisam ser desfeitas e algumas precisam ser vingadas. Naquele momento, diante da mesa onde eu servi almoço por anos, eu soube que meu coração não era mais deles e que para sobreviver eu teria que me reinventar. Se eles tinham um plano para me apagar, eu teria um plano para nunca mais permitir que isso acontecesse. E foi assim que meu rompimento se transformou em renascimento. Se eu achei que tinha alcançado o fundo do poço no dia em que eles colocaram os documentos falsificados diante de mim, descobri que ainda havia um porão inteiro de escuridão escondido debaixo daquilo. O rompimento machucou, mas a descoberta foi como arrancar a pele com as próprias mãos. Foi quando tudo, absolutamente tudo, ganhou um contorno que me deixou assustada com a capacidade humana de planejar o mal. A partir daquele dia, passei a observar cada detalhe com um olhar que eu nunca tinha usado antes. Minha mente deixou de ser refúgio e virou ferramenta. Eu me sentia como alguém que desperta de uma anestesia longa, atordoada, mas lúcida o suficiente para perceber que havia vivido dormindo ao lado de monstros. Comecei a juntar pequenas coisas que antes eu ignorava, mas que agora formavam um quebra-cabeça macabro. Primeiro, notei que a gaveta dele, aquela gaveta onde ele guardava documentos importantes, sempre estava trancada com um cuidado exagerado. E, num dia específico, quando ele saiu apressado para resolver uma dívida, a chave ficou jogada em cima da mesa da sala. Olhei para ela por minutos que parecem ter durado horas. A chave brilhava como um convite que o destino deixou por descuido. Peguei com a ponta dos dedos, com mãos que pareciam pertencer a outra pessoa, e fui até a gaveta. Meu coração batia tão rápido que era como se procurasse fugir de mim. Abri a gaveta. O cheiro de papel velho e amargo saiu junto, como se aquele pequeno espaço fosse um corpo morto sendo revelado. Ali dentro encontrei coisas que não combinavam entre si, pelo menos à primeira vista. Extratos bancários com movimentações que não conhecia. Recibos de compra de roupas que não eram minhas, muito menos apropriadas para um homem da idade dele. Notas de hotel. Propostas de mudança de titularidade de bens. Mas foi a pasta azul, escondida no fundo, que me fez tremer. Em cima dela, um elástico desgastado, provavelmente de tanto abrir e fechar. Tirei a pasta, coloquei sobre a mesa e respirei fundo antes de abrir. Dentro, havia um conjunto de papéis que me deixou sem ar. A primeira folha era uma declaração de saúde assinada por um médico que eu não conhecia. Dizia que eu apresentava perda cognitiva evidente e que não tinha mais condições de gerenciar minha própria vida. Minha assinatura estava lá, perfeita, só que não era minha. Ele falsificou minha assinatura com a mesma facilidade com que costumava escrever listas de mercado. Continuei folheando, cada documento mais cruel que o anterior. Em um deles, minha filha assinava como testemunha de que eu vinha esquecendo panelas no fogo e que eu tinha delírios frequentes. Mentiras que, juntas, formavam o retrato de uma mulher que eu não era. E o pior, eles planejavam me interditar, me arrancar da minha própria casa enquanto eu estivesse viva, consciente, respirando.
me transformar em alguém sob tutela deles, dos meus próprios traidores. Mas foi a última página que fez minhas mãos congelarem. Era um documento de venda parcial da minha casa. A casa que eu comprei com tanto suor. A casa onde embalei minha filha quando ela era bebê. A casa onde vivi, sonhei, sofri. A casa que estava sendo negociada como se eu fosse um adorno descartável. O comprador? Um conhecido deles. Um homem que eu já vira conversando com meu marido no portão com frequência. Um detalhe que na época parecia normal, mas que agora revelava cumplicidade. Senti o chão balançar. Segurei na mesa para não cair. Meu corpo inteiro parecia um tambor acelerado. E quando pensei que já tinha visto tudo, encontrei algo ainda mais devastador. Uma foto. Da minha cama. Minha cama desarrumada, com 2 travesseiros usados, com um perfume que não era meu impregnado no lençol. No canto da foto, a mão da minha filha segurava o celular. Eles registravam, eles guardavam, eles documentavam a traição como quem arquiva provas de um crime cometido com orgulho. Eu senti uma náusea profunda, uma vontade de gritar que o corpo velho não deixou sair. Me sentei no chão, encostada no armário, e chorei sem som. Um choro seco, agressivo, que arranhava por dentro. Não era choro de dor comum. Era choro de quebra, de humilhação, de desumanização. Foi quando escutei passos do lado de fora. Fechei a pasta às pressas, guardei tudo no mesmo lugar e corri para a cozinha, tentando parecer normal. Minha filha entrou com aquele jeito indiferente, vasculhando a geladeira como se a casa fosse só dela. O cheiro do perfume dela, doce e enjoativo, me fez quase vomitar. Ela olhou para mim e disse: "Você está estranha ultimamente. Estranha. Eu, traída. Eu, humilhada. Eu, roubada. Eu, enganada. Eu, enganada pela carne que saiu de mim." E ela teve a coragem de dizer que eu estava estranha. Naquele momento, eu percebi que uma parte minha tinha morrido. A parte ingênua. A parte que acreditava que o amor era suficiente para manter uma família unida. A parte que acreditava que laços sanguíneos eram inquebráveis. Mas no mesmo instante, outra parte nasceu. Uma parte que eu não conhecia, que estava adormecida por décadas. A parte estratégica. A parte que observa, calcula, respira fundo e devolve na mesma moeda. Ou pior, ainda havia algo que eu não tinha descoberto. Algo que eu sentia pulsando no ar. Um segredo maior que todos os outros. E foi aí que o destino, pela segunda vez, colocou um aliado inesperado no meu caminho. O vizinho bateu na porta. Ele estava pálido, inquieto, com um pendrive na mão. Disse que, por engano, seu celular tinha gravado uma conversa atrás do muro. E que ele achou que, talvez eu precisasse ouvir aquilo. Quando ouvi o áudio, meu coração virou pedra. Era a prova que faltava. Era a verdade que eu temia. Era a confirmação de que não era só traição, nem só golpe. Era um plano completo. E eu estava no centro dele. A descoberta me matou e me ressuscitou no mesmo segundo. E a partir dali, eu deixei de ser vítima. Comecei a ser ameaça. A descoberta não me destruiu. Ela me reorganizou. Quando terminei de ouvir aquele áudio, com a respiração deles entrecortada, com frases sussurradas que soavam como veneno derramado devagar, eu senti uma mudança dentro de mim. Não foi explosão, não foi grito, não foi desespero. Foi outra coisa, lucidez. A lucidez que só a dor é capaz de dar. Eu entendi que, se quisesse sobreviver, eu teria que desmontar o plano deles, usando exatamente o mesmo silêncio que eles usaram contra mim. A partir daquele dia, passei a agir como quem vive sobre um tabuleiro. Cada movimento tinha intenção. Cada gesto tinha cálculo. Cada palavra que eu soltava, ou não soltava, fazia parte de um quebra-cabeça maior. O primeiro passo foi simples. Aprendi a desaparecer dentro da minha própria casa. Eles achavam que estavam lidando com uma velha cansada, distraída, vulnerável. Pois bem, eu dei a eles exatamente essa imagem. Andei mais devagar, falei menos. Esqueci propositalmente algumas coisas para que acreditassem na própria narrativa de que eu estava confusa. Quanto mais me subestimavam, mais liberdade eu tinha para agir. Comecei a mexer em tudo enquanto eles dormiam. Abrir gavetas,
fotografar documentos, revirar papéis, buscar provas que complementassem o áudio, as assinaturas falsificadas, as movimentações bancárias suspeitas. E confesso, mexer nos pertences deles não me trouxe culpa, me trouxe força. A minha casa, antes campo de memória, virou campo de batalha. E eu era a combatente que eles não esperavam. Meu aliado, o vizinho, me ensinou a salvar tudo em cópias, me mostrou como transferir áudios, como organizar as provas numa pasta escondida dentro de outra pasta. A cada nova descoberta, eu me sentia renascendo. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha algo que eles não tinham. Verdade. Eles tinham paixão proibida, interesse financeiro, estratégia criminosa. Eu tinha a verdade. E a verdade, guardada na hora certa, vale mais do que qualquer arma. Meu segundo passo foi mais ousado. Confrontei-os sem confrontar. Comecei a fazer perguntas sutis, inocentes, como quem está preocupada com a saúde, como quem sente falta de atenção, como quem não entende por que a filha se distancia tanto. As reações deles confirmavam tudo. Se irritavam, gaguejavam, mudavam de assunto, fechavam a porta rápido demais. Quanto mais desconcertados ficavam, mais eu tinha certeza de que estava no caminho certo. Meu terceiro passo foi reconstruir minha rede de confiança. Eu procurei o advogado antigo, aquele homem que me atendeu quando eu era jovem, quando eu ainda não tinha rugas e acreditava que a vida seria generosa. Ele me recebeu com um olhar cansado, mas firme, e quando contei tudo, ele não duvidou de mim. Não riu, não se espantou. Apenas colocou os óculos e disse: "Dona, isso que estão fazendo é crime. E é grave. Ele pediu todas as provas. Eu entreguei tudo. E ele começou a montar o caso como quem costura retalhos de uma colcha de guerra. Cada áudio, cada assinatura falsificada, cada documento adulterado, cada movimentação suspeita, cada testemunha. Tudo ganhando corpo, estrutura, força. Meu quarto passo foi proteger o que era meu. Troquei senhas, troquei fechaduras do que consegui sem levantar suspeita. Escondi meus documentos reais em lugar seguro. Passei a trancar meu quarto, algo que nunca fiz na vida. Comecei a anotar tudo que ouvia, tudo que via. Eles achavam que eu estava apagando. Eu estava memorizando. Meu quinto passo foi o mais importante. Eu passei a observar o amor deles. E transformei esse amor na arma que usaria contra os dois. Porque amor proibido não sabe ser discreto. Amor proibido deixa rastros. Amor proibido é vaidoso, descuidado, sempre acha que ninguém está vendo. Eles começaram a se sentir seguros demais perto de mim. Acharam que, quanto mais eu enfraquecia, mais livres estavam para agir. Foi então que comecei a registrar tudo. Cadeiras que voltavam fora do lugar, perfumes misturados no corredor, portas semi-abertas no meio da noite, suspiros abafados, roupas que não eram minhas dentro do banheiro. Eles achavam que estavam sendo astutos, mas estavam sendo arrogantes. E a arrogância é o maior erro de qualquer vilão. Enquanto a paixão deles queimava, meu plano esfriava. Eu, que já fui coração, agora era cálculo. Eu, que já fui afeto, agora era estratégia. Eu, que já fui silêncio, agora era registro. E no auge dessa transformação, percebi algo assustador. Eu já não tinha medo deles. Eles é que deveriam começar a ter medo de mim. Porque quando uma mulher velha decide que vai sobreviver, ninguém para essa mulher. E naquele momento, entre pastas escondidas, segredos descobertos e a lucidez da vingança se formando dentro de mim, eu tive a certeza absoluta. A queda deles já tinha começado. E eles nem tinham percebido. A verdade não entra pedindo licença. Ela não bate na porta, não avisa, não espera o momento certo. A verdade é como tempestade. Chega quando precisa chegar. E naquele dia, ela não apenas bateu, ela derrubou paredes. Tudo começou com um simples erro deles. Confiança demais. Eles acreditavam que já tinham me domado, que eu era só uma sombra antiga vagando pela casa, que seus sussurros eram inaudíveis para mim, que seu segredo estava guardado atrás de portas fechadas. Mas o erro fatal de qualquer traidor é subestimar aquilo que acredita estar vencido. Naquela tarde, eles saíram para resolver papéis. Irônico,
considerando o tipo de papelada que eles já estavam forjando contra mim. O clima estava abafado, o tipo de calor que faz o tempo funcionar devagar. A casa estava silenciosa e eu já sabia. Era o momento. O advogado me ligou horas antes dizendo: "Precisamos agir hoje." E eu agi. Coloquei todos os documentos em uma pasta preta. O pendrive do vizinho, as fotos dos recibos, as provas das assinaturas falsificadas, as gravações que fiz escondida, tudo. Meu coração batia no mesmo ritmo de antes, só que agora não era medo, era adrenalina. O advogado chegou primeiro, depois o assistente dele e, por fim, o oficial de justiça. Sim, oficial de justiça. Eu não planejava vingança apenas emocional, eu planejava a queda completa. Pouco antes deles chegarem, ouvi o portão abrir. Meu marido e minha filha entraram juntos, rindo. Dois cúmplices que achavam que tinham vencido o jogo antes do jogo acabar. Quando entraram na sala, pararam ao ver o trio sentado comigo à mesa. Meu marido arregalou os olhos, e a primeira coisa que vi neles foi irritação. Ele odiava ser surpreendido. Minha filha, por outro lado, ficou pálida. Ela conhecia aquele advogado da época em que eu resolvi um problema com herança antiga. Ela sabia que aquele homem não aparecia sem motivo grave. Meu marido tentou disfarçar. "O que está acontecendo aqui?" O advogado fez o que sabe fazer melhor. Abriu a pasta lentamente, como quem desenrola a sentença de alguém. "Bom, eu acredito que vocês saibam exatamente o que está acontecendo." Minha filha deu um passo para trás. Meu marido avançou um para a frente. E eu fiquei ali, no centro, observando. O advogado colocou sobre a mesa o primeiro documento. A declaração falsificada de incapacidade. "Isto aqui", ele disse, olhando diretamente para os dois, "é crime." Pude ver a cor sumindo do rosto deles. Depois veio o áudio. O pendrive foi encaixado no computador e a voz dele ecoou pela sala. "Se ela morrer logo, fica tudo mais fácil pra gente." Minha filha respondeu logo em seguida, audível, clara: "É só ela assinar. O resto eu dou um jeito." Naquele momento, o ar da sala ficou denso. Eu não tremi. Eu não chorei. Eu não desviei o olhar. Ele sim. Meu marido tentou inventar desculpa. Isso foi um mal-entendido", ele disse, levantando a mão, nervoso. O advogado deu um sorriso irônico. "Um mal-entendido completo, então. Com falsificação de assinaturas, adulteração de documentos, tentativa de golpe patrimonial e conspiração." Minha filha começou a chorar, mas não era choro doído, era choro de quem percebe que foi pega. Ela se virou para mim. "Mãe, eu posso explicar." Eu levantei a mão pedindo silêncio. A primeira vez, em anos, que ela obedeceu sem questionar. Meu marido ficou furioso ao ver que ela estava prestes a quebrar. Tentou controlar a situação, falando alto, impondo postura. "Isso não vai dar em nada. Você não tem prova de nada." Nesse exato momento, o oficial de justiça levantou-se com a voz firme. "Temos provas suficientes para abrir um processo completo. A senhora não está mais sozinha, nem vulnerável. E, a partir deste momento, qualquer tentativa de intimidação será tratada como agravante." Meu marido fechou o punho. A raiva dele sempre foi sua arma preferida. Só que agora, pela primeira vez, ela não tinha onde ser usada. Ele olhou para minha filha, como quem implora por aliança. Mas até ela recuou. A máscara de segurança se desmanchou. Eu respirei fundo, levantei-me devagar e falei pela primeira vez. "Eu ouvi tudo. Eu vi tudo. E agora, vocês vão ouvir a minha vez." Os dois congelaram. Eu contei, conto por conto, mentira por mentira, humilhação por humilhação. Todas as noites que ouvi passos, todas as vezes que senti o cheiro dela no quarto dele, todas as conversas atrás da porta, todas as manipulações. Contei como me fizeram acreditar que eu estava confusa, como tentaram me transformar em sombra, como falsificaram meu nome, como tentaram me apagar enquanto eu ainda respirava. Minha filha chorava, mas eu sabia, não era arrependimento, era medo. Meu marido tremia, mas eu sabia, não era culpa, era a percepção da derrota. E então, o advogado colocou o último documento sobre a mesa. Uma ação legal completa,
pronta para ser despachada naquele exato instante. O oficial de justiça virou para mim. A senhora confirma? Eu olhei para os dois que eu mais amei e que mais me traíram, e respondi: confirmo. O mundo deles desabou, ali, na minha frente, onde eles esperavam ver a minha queda. E então percebi. Eles não estavam apenas perdendo a casa, o dinheiro, os planos. Eles estavam perdendo o controle. E perder controle é a única coisa que gente cruel não suporta. Meu marido gritou. Ela entrou em desespero. Eles tentaram se justificar, se contradisseram, fizeram papel de culpados sem que eu precisasse mover um dedo a mais. A justiça, pela primeira vez, estava do meu lado. Mas a parte mais poderosa ainda estava por vir. A parte em que eles perceberam que eu não era velha demais, fraca demais, confusa demais. Eu era suficiente. Suficiente para sobreviver. Suficiente para resistir. Suficiente para arrancar a máscara dos dois. Suficiente para fazê-los entender que a mulher que eles tentaram destruir ainda estava viva. Quando a porta fechou atrás do oficial de justiça e a sala voltou a ser só minha, senti o corpo fraquejar como se eu tivesse carregado uma casa inteira nas costas. E carreguei. Por meses, anos talvez, eu fui o pilar silencioso que sustentou aquilo tudo. Não por heroísmo, por amor. Amor cego, amor tolo, amor de mãe, amor de mulher que acredita até onde não deveria acreditar. Eles ficaram ali, parados no meio da sala, meu marido e minha filha. Dois estranhos que carregavam o meu sangue e os meus anos, mas nenhum traço da minha ética. Olhavam para mim como se esperassem que eu recuasse, que eu voltasse atrás, que eu pedisse desculpas por ter descoberto tudo. Eu não disse nada. Às vezes, silêncio é a resposta mais dura que a gente pode oferecer. Senti o peso de cada lembrança escorrendo pelos meus ombros. A casa parecia respirar diferente. As paredes pareciam mais altas, mais largas, como se finalmente estivessem me acolhendo de volta. Passei a mão pelos móveis, pelo encosto da cadeira, pelo pano da mesa. E percebi que, pela primeira vez em muito tempo, tudo parecia meu de novo. A casa estava de pé, e eu também. Minha filha tentou falar comigo antes de sair. A voz falhou, os olhos marejaram, mas não era pedido de perdão. Era medo. E medo não é redenção. Eu não podia dar a ela o alívio que ela buscava. A vida ainda teria que ensiná-la muita coisa. A maior delas, talvez, fosse a consequência. Meu marido saiu por último. Ele parou na porta, respirou fundo e virou o rosto como quem não suporta olhar para a própria derrota. Eu observei sem ódio. O ódio já tinha me queimado tempo demais. O que eu sentia agora era outra coisa. Alívio. Alívio de saber que eu não era mais refém do amor que senti, nem do medo que quis me paralisar. Quando a casa ficou vazia, sentei no sofá como quem finalmente consegue soltar um peso. A brisa da noite entrou pela janela e senti o cheiro das pitangueiras do quintal, o mesmo cheiro que senti quando comprei aquela casa tantos anos atrás. Fechei os olhos, deixei o aroma entrar, respirei fundo. Era como voltar para mim mesma. A vingança não me devolveu o passado. Não curou todas as feridas, não apagou a dor, mas me devolveu algo que eu acreditava ter perdido para sempre: o meu nome. Agora, quando caminho pela casa, não caminho como sombra, caminho como dona, como mulher que foi até o fundo da própria dor e voltou, como idosa que não aceita ser descartada, como alguém que aprendeu que amor não pode ser maior que dignidade. Eu não sei como será o amanhã. Não sei se eles vão tentar retomar a vida juntos, se vão se afastar um do outro, se vão me procurar algum dia com desculpas vazias. Nada disso está nas minhas mãos. E pela primeira vez, isso não me assusta. O que me importa agora é outra coisa. É a calma. A calma de saber que fiz o que precisava ser feito. A calma de saber que minha voz foi ouvida. A calma de saber que quando tentaram me matar em silêncio, eu respondi com verdade. Hoje, enquanto preparo meu café e deixo o cheiro se espalhar pela cozinha, eu sinto uma paz que não sentia há anos. Não porque venci, mas porque sobrevivi. E na minha idade, sobreviver já é um triunfo que vale mais que qualquer vitória.
E se a vida ainda tiver planos para mim, eu estarei aqui, sentada na minha varanda, ouvindo o vento, conversando com minhas plantas, observando a rua, de peito aberto para o que vier. Porque no fim das contas, a parte mais bonita de sobreviver é perceber que a história ainda não terminou. E eu ainda estou escrevendo a minha.